voltando já. E você viu aí, né? O ídolo do Atlético tá machucado. Eu tô com saudade de Tardelli neles, Galo. Um abraço pro meu amigo Caixa aí. Saudade de você, meu amigo. Um dia eu vou postar aqui uma foto que nós tiramos ali na arena. Um cara fantástico. E por falar em fantástico, fantástico foi a inteligência do Sampaoli ontem, que jogou, segurou a América no primeiro tempo com a estratégia divina. O cara foi iluminado ontem. Eu já falei que ontem mesmo eu falei aqui que o Sampaoli, ele é um cara estratégico, ia estudar o América e na oportunidade o América ia tomar gol. Vamos aos melhores momentos? Porque nossos comentaristas aqui estão doidos para falar já. Bota os melhores momentos aí, que vamos comentar aqui. Olha aí, Aline, os momentos aí que o Atlético foi para cima no segundo tempo, mas no primeiro tempo o América conseguiu segurar. Teve até algumas chances, né? O América teve algumas chances no jogo, começou uma partida bem equilibrada, né? E com a surpresa aí do Sampaoli trazendo o Gabriel como o esquema com 3 zagueiros. O Gabriel atuou ali mais na lateral, posição que ele já havia atuado em algumas situações, bem por ali. E aí, numa primeira etapa, o Atlético pecando, sobretudo, bastante na saída de bola. Eu não acho nem que o Atlético tentou segurar o jogo. Por questões de estratégia ali, uma estratégia nova, ele acabou tendo dificuldades, né, de manter a qualidade no passe. E aí, no decorrer do primeiro tempo... Só um minutinho, Aline. Eu pensei ontem que o Natan ia aguardar o dele, porque teve 2 chances. Um chute... Posição diferente ontem do Natan, né? Um cabeceio assim, que a bola quicou e o goleiro quase foi buscar ela no fundo da rede. Agora, eu também gostei do Gabriel, porque ele jogou meio que lateral, meio que terceiro zagueiro. Foi muito bom ele ontem, eu gostei, tirou todas. Foi uma estratégia diferenciada do Sampaoli. Na coletiva mesmo ele fala, né, que vai acontecer isso em determinados momentos, não vai existir um Atlético ideal sempre. Dependendo do adversário, vai ter essas variações, né, dentro do esquema do Atlético. Teve qualidade, né, conseguiu ali se segurar na defesa, o Atlético. Defensivamente foi bem no jogo. Conseguiu, o América no primeiro tempo principalmente, conseguiu corrigir aqueles espaços, aqueles buracos que tinha deixado na primeira partida, que a gente criticou bastante aqui. E aí veio a segunda etapa, né? Primeiro teve o América ali dando trabalho para o Rafael, umas 3 oportunidades, Rafael seguro, tranquilo, fazendo as defesas, grande goleiro Rafael. E aí, na etapa complementar, os gols do Atlético, né? Os gols do Galo. E aí o Lisca reclamando bastante que no primeiro minuto de jogo teve uma falta, né? Do Júnior do Alonso, do zagueiro Alonso, ali quando o jogador do América partia em velocidade para o gol, reclamando de ser o último homem. Essa regra do último homem sofreu uma modificação, né? Ela não está mais vigente. O que poderia acarretar uma expulsão direto ali, segundo os comentaristas de arbitragem, seria se o jogador do América tivesse mais próximo do gol e com uma chance mais clara. Como era só uma arrancada, ele era o último, mas como era só uma arrancada e ainda não tinha... Não tinha perigo de gol ainda não, tava longe. Exatamente, a palavra é essa, não tinha ainda o perigo de gol, né? E aí o árbitro deu a falta, aplicou o cartão amarelo. E aí o Lisca soltou os cachorros na arbitragem aí na coletiva. Mas ele esqueceu que tinha um VAR. O VAR tá Exatamente. Ali, o VAR tem todo o regulamento na mão. Não adianta questionar o juiz. De repente ele poderia até ser punido e atrapalhar até o time no decorrer do jogo. Então o técnico tem que entender que existem regras para o futebol. Ah, não é, doutor secretário? Não adianta ser polêmico na beira do campo. Eu fico pensando, realmente o técnico do Galo com o do América ontem tinha que ter polícia entre os dois, né? Porque eu fico imaginando os dois pulando na beira do campo ontem. Não, eu acho engraçado. Eu acho uma loucura. Ele vai pra direita, vai pra esquerda, vai pra direita, vai pra esquerda, mas ali pra mim, ele tá lendo o jogo e tá pensando como ele vai fazer. Exatamente. Mas ele é agitado desse jeito. Ele não para, cara. E não adianta ficar gritando na orelha do Lisca, não, a torcida do Galo em cima do Lisca, não, porque ele não tá nem também. É um cara que tá ali à frente do América e vai dar trabalho. O América lá na frente, que o Lisca é um cara... técnico. Exatamente. Eu acredito que o América falta alguns detalhes de reposição para dar opção pro Lisca trabalhar. Eu acredito, hoje o América está um pouquinho limitado. Ontem o Berola entrou, voltou de lesão, entrou ontem, mas faltou aquele gás do Berola que na época jogou no Atlético. Sim. Né? Mas o América em si é um grande time, vai dar trabalho na Série B. Vai dar trabalho. O São Paulo é um cara muito inteligente, então assim, é um cara disputado por todos os times para ser treinador. Eu queria aproveitar e mandar um abraço pro nosso querido Claudinei Júnior. Pera! Bota ele aqui. Isso aí. Agora pode mandar um abraço. O Claudinei, ele para a gente lembrar, ele foi de base de projeto social aqui em Sete Lagoas. Que bacana. Depois ele foi para Democrata.
Aí foi subindo, foi pro América, por isso que eu estou comentando sobre isso, depois foi pro América, e depois foi pro Galo, foi campeão da Copa do Brasil, colega de vestiário Ronaldinho Gaúcho, então quer dizer, foi pouca coisa, né? E ontem ele foi campeão alagoano, pelo CRB. Que legal. Parabéns. Ontem, Sete Alagoano, raiz, nossa cria aqui de projeto social, de democrata, América, Galo, e agora pelo CRB, ele foi campeão ontem, com o CRB, campeão alagoano. Sabe o que me dói? Sabe o que me dói? Eu moro aqui há 12 anos, vim pra cá, entrei de penetra na cidade, minha família é de BH, mas minha esposa, meus filhos, casei aqui, graças a Deus, amei essa cidade, não quis voltar pra BH nem brincando, mas o que me dói é a situação hoje. Nós revelamos, mas nós mesmos não somos revelados aqui. Exatamente. Né? Mas vai mudar. Se Deus quiser. E agora a direção, elogiando também o pessoal democrata, a direção lá, o pessoal tá à frente lá, tá com umas ideias bacanas, pena que essa pandemia deu uma trégua na gente, né, segurou, mas não é fácil não. Mas já, amanhã... Tem que dar uma trégua. Amanhã nós temos notícias quentes, deixa pra amanhã que amanhã o bicho vai pegar. Mas por falar no Lisca, ontem ele soltou o verbo, xingou até, ficou muito bravo, falou do juiz, só não falou da mãe dele, mas falou de todo mundo, mas... É aquela questão, né? Não adianta chorar com leite derramado. Exatamente. Né? O leite derramado já se foi. A carruagem passou e ele foi a pé. Mas o América ontem faltou mais empenho, aquele América que precisa do resultado. O Atlético povoou o meio de campo porque sabia que o América ia para cima, né? E o Lisca ontem, ele falou, como a Aline disse, ele reclamou, o São Paulo ele tá meio que me atrapalhando, não sei o quê. Foi, na verdade, até uma brincadeira dele. A brincadeira, mas a brincadeira foi inteligente. Não foi uma crítica. O São Paulo estudou como o América ia, viu o primeiro jogo, viu o segundo jogo e entendeu como o América jogava. Faltou esse detalhe por Lisca também, porque o Atlético, como eu citei ontem, tem jogadores rápidos. E os jogadores ontem no primeiro tempo do Atlético jogaram preso, sem criatividade. Você vê que o Keno deu um chute muito fraco pro gol. Faltou detalhes ali, um passe a mais, um posicionamento mais diferenciado. Mas aí talvez você pode acrescentar que eles ficaram muito tempo parados, né? Se você pensar no tempo que eles ficaram parados e agora... Ontem eu percebi no jogo também, todos eles avançando, igual os desorientados, né? Então, quer dizer, a gente falou muito mais em atacar de qualquer jeito do que defesa, estratégia. Então, por quê? Porque realmente o tempo que eles ficaram parados para um atleta de alto rendimento, ficar parado, para esse jogo aí deve ter sido o terceiro ou segundo jogo que voltou agora depois da pandemia. Então, quer dizer, não é fácil para eles não sair do zero praticamente. E são duas equipes aguerridas que vão para cima. Então, exatamente. E ontem eu percebi também, Aline, que foi um jogo muito de contato. Aquele jogo trucado, parecendo um jogo de várzea. De várzea. Que jogo é esse que ontem mesmo teve lance lá que era para ser amarelo, igual para aquele lance que o Gabriel deu no camisa 10. E eu esqueci o nome dele agora no momento, aquele camisa 10 do América. O camisa 10 do América ontem foi o Mateuzinho, né? Mateuzinho, exato. Até falei dele ontem no programa. Teve uma bola. Um tampinho assim. Bom de bola, o Mateuzinho, mas precisa de mais oportunidades. Ele é franzininho, pequenininho, e o Gabriel entrou numa força bruta que eu falei, misericórdia, se pega, mata o menino. Mas o futebol é assim, é um futebol de contato, e o jogo ontem era muito importante para os dois clubes. E ninguém entrou para perder, só que faltou mais audácia do América. Sim, a proposta inicial do jogo do América até não foi ruim, não. Conseguiu equalizar em alguns momentos, teve 3 oportunidades no jogo. O que aconteceu foi que o Atlético teve uma superioridade maior, que já se confirma no elenco, né? A base que já era montada, os reforços que o São Paulo trouxe vão surtindo um efeito muito bom, muito positivo dentro do elenco. Ontem ele explicando também que ele optou pelos 3 zagueiros, não foi nem por uma questão do jogo propriamente dito, mas porque ele não tinha o Mariano inteiro à sua disposição para jogar 90 minutos. Ele até utilizou ontem, teve a estreia do Mariano, entrou, não deixou... fez um cruzamento divino na cabeça do Natan. Participou, né, de boas ações no jogo, mas precisa de um pouquinho mais de tempo para conseguir jogar os 90 minutos. A readaptação do futebol que é diferente da entrosamento, né? Mas eu amei aquele cruzamento dele. Ele bateu na bola com uma perfeição na cabeça do Natan, que para mim era caixa, mas o Natan, infelizmente, faltou um pouco de... acontece, né, do jogo. Né? Mas gostei demais, ele é um jogador inteligente, gostei muito da inteligência dele ontem, gosta de fazer uma tabela e tem uma infiltração boa. Mas nós vamos agora aqui, a entrevista com o São Paulo. Ele fala meio embolado, mas depois nós vamos explicar alguns detalhes com a entrevista dele.
a produção vai colocar e nós vamos ouvir todo mundo junto aqui, porque é muito interessante o que ele fala. Ele falou sobre a inteligência, qual foi a tática com o 3 zagueiro, a leitura dele e a preparação, claro, para o brasileiro. Una victoria clara, amplia, que nos permite jugar la final de un torneo importante, con mucha tradición, así que ahora prepararnos para esa final tan importante. O quanto você se sente satisfeito com o grupo para a disputa do Campeonato Brasileiro? O que espera essa disputa com o Atlético tendo apenas essa competição para disputar? Tenemos que crecer mucho para esa competencia, un equipo muy joven que tendrá que asimilar el peso de la competencia que viene ahora, que es muy compleja. Y en ese peso tendremos que alcanzar la madurez que el equipo todavía no alcanzó en corto plazo. A veces jugaremos con 3, a veces jugaremos con 4, dependerá mucho del rival, dependerá mucho de cada partido. Indudablemente hoy al irse Guga del equipo tuvimos que recurrir, Mariano tuvo un solo entrenamiento. Llegó muy tarde, así que ante esa realidad optamos por jugar con 3 centrales. Porque al jugar Gabriel, que es un central lateral, necesitábamos un volante de mucho más dinámica que Jair, entonces jugó Franco. No, el primer tiempo por ahí no encontramos mucho el control del juego y por ahí el rival estuvo mucho más con la línea más cerca. Segundo tiempo creo que mejoramos en la salida y bueno, empezamos a construir, más allá de que el primer tiempo fue un primer tiempo chato del partido, no solamente de nosotros. El segundo tiempo creo que aparecieron los espacios que el equipo aprovechó. La globalización del fútbol ha generado que extranjeros puedan venir a dirigir acá, que antes era muy difícil. Aprender mucho de este fútbol que es muy complicado, y seguramente en el tiempo va a haber entrenadores brasileños dirigiendo en otras ligas, porque esto seguramente va a generar que la competitividad y el intercambio cultural de fútbol haga que también brasileños dirijan en otro lugar. É muito importante aí, ele citou aí a posição dos zagueiros. Foi muito inteligente o Sampaoli, parabéns aí, um técnico inovador no mercado. Eu já falei aqui ontem, e ele vem com grandes ideias, coisas que a gente não tem costume de ver no futebol, tá? Quero deixar bem claro aqui, porque ele entrou com os laterais ontem, foi muito inteligente. O Guga, não sentimos a falta dele, porque ele montou um time tão estratégico que foi impressionante. Já no primeiro jogo do América, no segundo jogo do América, o Guga entrou infiltrado, foi uma coisa muito interessante também. Ontem o Mariano entrou, né, no segundo tempo, foi diferenciado também, um cara que vai para cima, tem um bom tempo de bola, bom marcador. Vamos ver o que a Aline fala sobre isso aí. Aline, ontem o Sampaoli mostrou realmente que quer jogar para ganhar. Sim, o Sampaoli é muito inteligente, né? Ele é muito estudioso de todos os seus adversários. Ele presta muita atenção em cada detalhe. Ele já enfrentou o América em 2 oportunidades e viu que tiveram momentos de dificuldades. E aí ele fala ali na coletiva sobre a opção dele pelo Alan Franco ao Jair, né? E foi muito importante. Ele precisava de um volante que conseguisse dar uma qualidade para aquele meio de campo, já que ele já ia ter 3 jogadores lá atrás, né, fazendo essa linha de defesa. Então ele precisava de alguém que tivesse mais habilidade para sair, para cadenciar o meio de campo. O Jair é um jogador que às vezes nos traz algumas surpresas, com algum chute pro gol, né? Ele é um cara meio diferenciado que quando... entrou no segundo tempo. Então ele é meio que o pitbull ali do meio, cão de guarda, né? Como já tinham 13 zagueiros, né? Talvez não, foi a opção mais acertada. Tanto que depois ele tirou, Alan, que tem mais ele tirou o Hever ontem e colocou o Mariano, não foi isso mesmo? Isso, porque o Hever, aí o Gabriel já voltou a fazer a posição original de zagueiro, né? E o Mariano entrou. E entrou o Jair, entrou o Marquinhos, entrou todo mundo. E foi aquele mexidão que o bicho pegou pro lado da América ontem. Com essa vantagem de poder fazer as 5 alterações, né? Com a questão da pandemia, já que os times sofreram muito aí nessa readaptação, estão sofrendo, tiveram pouco tempo para se readequarem, para voltarem ao futebol.
E aí a CBF dando, na verdade a FIFA, né? A FIFA dando essa autorização para os times utilizarem 5 alterações. Grande secretário Fabrício Fonseca. Ontem, o América para mim, Sampaoli foi chance pro América ontem. E se o Atlético tivesse jogado como no último jogo, tinha marcado mais. Porque o América estava nervoso, um jogo de muito contato, um quebra-pau danado. Portanto que, para mim, isso foi barato pro América, porque se o América vai muito com sede no pote, ia derramar era cedo. Isso é verdade. E o nível de concentração dos jogadores de alto rendimento hoje, por causa do VAR, por exemplo, não pode errar. Errou, tem direito a... Nem que seja um carrinho no meio de campo, por exemplo, sabe? Isso é uma observação que ontem, no segundo tempo, eu vi o Atlético muito tranquilo, com um toque de bola, assim, meio que eu não quero jogar, vamos segurar o jogo. Mesmo assim, foi lá e fez gol. Tava meio que vamos jogar pra não ficar mais... Agora, o Atlético... O América caiu um pouco também. O ímpeto defensivo do América caiu um pouco no segundo Sentiu. tempo. E aí, exatamente. E aí deu mais liberdade pro Atlético com a qualidade que tem pra cima. Eu vi que no primeiro gol do Hever, o goleiro mesmo foi o primeiro a dar o baque. Depois eu vi os zagueiros do América já meio triste. Exatamente. A gente viu isso aí ontem. Vimos ou não vimos? E essa história de tocar a bola tranquilamente, se tivesse a torcida lotada, o estádio lotado, então é chato você ver uma arquibancada vazia. Não é fácil. Para o jogador, a torcida do Galo, por exemplo, ele vive disso. Mas o Galo está acostumado a jogar os jogos dele, quando ele faz um gol, a torcida vai e joga para cima, faz 2, faz 3, faz 4. Mesmo se o time estiver ruim, às vezes sai uma goleada. Então, enfim, a torcida ela é uma diferença gigante. Ela não dá mole, não. Até para quem está perto da alambrada ali, o lateral, a galera ali, o treinador. Então, a orelha até queima. Nossa Senhora. Mas ontem mesmo, nós estávamos falando aqui do Lisca, o Sampaoli ontem foi muito inteligente quando ele viu o momento de tirar o terceiro zagueiro, que era o Hever, e o Igor Rabelo também entrou ontem, que é aquele cara que eu gosto muito do futebol dele. Ele é mais tranquilão, né? Ele é inteligente. Ele veio do Botafogo, né? Zagueiro do Botafogo. Ele é inteligente, é aquele cara, e tem uma estatura gigantesca, misericórdia. Eu sou um menino perto dele, é Davi Golias, mas ontem ele já entrou com a braçadeira de capitão, para mostrar a importância dele que ele tem pelo time. E o respeito também, né? Isso. Um cara conquistador, a gente vê o trabalho dele no dia a dia. Mas o que você achou da entrada desses novos jogadores? Para mim, na minha opinião, o Sampaoli colocou eles mesmo para ter ritmo de jogo. Exatamente. Né? Porque o jogo já estava praticamente ganho por ele. Porque ele viu que o América não ia mais atacar. Né? O América estava meio que bem sentido ontem. A gente viu, até mesmo o Lisca sentou, ficou com aquela cara meio de triste. Né? Mas a gente vê, mas infelizmente alguém tem que ganhar. Alguém tem que ir para frente. Né? Torço pelos dois times. Né? Para mim, eu sou americano, sou atleticano, sou cruzeirense. Mas sou brasileiro, sou mineiro. Mas, infelizmente, um teve que passar e o América ficou para trás. Na sua opinião, cuidado. Cuidado. O Ramon já tá com a lente nervosa, né, para mim ali. Mas, na sua opinião, a estratégia do Sampaoli contra a do Lisca foi muito eficaz? Eu achei que sim, até porque o Sampaoli ele não tem esse conhecimento todo da categoria de base, que nem deu tempo para isso. Não tem conhecimento dos jogadores que jogam no Brasil há mais tempo. Então, isso até que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom exatamente é pegar o jogador do zero para poder acreditar nele a partir dali. Então, se o Igor Rabelo transmite uma segurança, ele conhece no dia do treinamento. E aquela história que eu te falei, que eles ficaram parados por um tempo, exatamente isso que você falou. Eles estão meio perdidos um pouco em relação a quem entra, quem sai, essa substituição. Aposto que o Sampaoli já está pensando em 2 times, porque o Campeonato Brasileiro começa agora e o primeiro jogo não vai ser fácil pro Galo agora, né? Domingo agora, né, Aline? Domingo agora. Contra quem? Contra o Flamengo. Nossa. Eu fiquei sabendo, gente. Por que você tá aí no vermelho? Não tô entendendo. Não, eu tô de azul. Ah, tá. Porque a Aline tá no preto aqui com o fundo... Mas tá tudo bem. Ô, Edmar, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que o nosso convidado de hoje, nosso ilustre convidado, é... flamenguista? E aí, domingo tem Galo e Urubu. Não, aqui em Minas Gerais eu sou os 3, atleticano, cruzeirense e americano. Esse papo é furado. Mas agora vamos pro confronto aqui, ó. Vou jogar o Fabrício. Pera, para tudo, porque nós vamos daqui a pouco falar desse confronto. Já na volta do intervalo, nós vamos falar desse confronto. Olha, tem gente me desafiando. Bora pro intervalo, já nós voltamos.